Olá pessoal, hoje vou falar de dois assuntos muito importantes. Vou falar da questão da cratera que se abriu em São Paulo e também daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, a violência contra aquele congolês. Então vamos começar pela cratera que se abriu na cidade de São Paulo, na Marginal Tietê, devorou o asfalto e o trânsito e é uma situação recorrente, porque não é a primeira vez que isso acontece. A cidade cresce para o alto, para baixo, para os lados. São Paulo é uma loucura, uma cidade que cresce e vai se modificando o tempo todo. E cada vez que ela cresce, ela tem dores de crescimento incuráveis. São prédios cada vez mais altos, são bairros cada vez mais distantes e o metrô cada vez mais fundo, não é? Já aconteceu outras vezes, outras crateras se abriram e cada vez que isso acontece, o trânsito vira uma bagunça. E isso acaba mexendo com a vida de todo mundo, não só das pessoas que estão dentro dos seus carros, mas também com o bairro onde acontece o problema. Isso reverbera para todas as outras regiões da cidade, porque quando você sai da Zona Sul e o trânsito está parado, você pode ter certeza que o problema está lá na frente, talvez na Zona Norte. É muito volume de carro, né? Muita gente na rua. Então essa cratera é um problema muito sério agora. E as pessoas estão preocupadas com o fato inquestionável de que está ficando cada vez mais perigoso viver na cidade de São Paulo. Além dos acidentes estruturais e de tudo que a gente já sabe, da violência urbana, da pandemia, andar pelas ruas esburacadas tem sido um rally. Me fala se não é assim. Você pega seu carro e começa. E tem que ficar atento, porque tem um buraco ali, tem outro buraco lá, tem dois buracos, um buraco em cima do outro. Aí você dá uma desviadinha aqui para não pegar o buraco, vem um motoqueiro passando do seu lado, já mete a mão na buzina, porque você desviou, quase atropelou o motoqueiro. Se você vai para o outro lado, você pode bater no outro carro que está na calçada. Não é assim que acontece? Estou mentindo? Estou exagerando? Todo motorista paulistano tem seus buracos de estimação. Já reparou? Eu tenho os meus aqui na minha rua que eu todo dia dou uma olhadinha para ver se eles continuam lá. Porque você passa diariamente pelos mesmos lugares. Você faz mais ou menos os mesmos caminhos, né? Aliás, dizem que cada paulistano tem a sua São Paulo, e é verdade. Porque você mora num lugar, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para o comércio, mais ou menos na sua região. Dificilmente você sai, você quebra essa bolha. Então a gente vê o buraco crescer, o buraco se criar e, claro, se transformar em cratera, destruindo pneus, rodas e suspensões. Um buraco de rua na cidade de São Paulo, eu tenho a impressão de que vive mais do que um cão ou um gato de estimação. Verdade, porque está sempre lá o buraco. De vez em quando aparece uma equipe lá da Operação Tapa-Buraco da Prefeitura e joga lá um asfalto em cima, aquela coisa meia boca, né? Aquele remendo lá e tal, mas rapidinho, na primeira chuva já dissolve tudo e o buraco reaparece. Então esse buraco continua vivo. Por isso eu conclamo, você que convive intimamente com a buraqueira da cidade, por favor, trate bem o seu buraco de estimação, meu amigo. Alimentando-o diariamente, quem sabe que possa ser com cascalho, talvez uma pá de areia ou um carrinho de mão cheio de concreto, asfalto. Alimente, trate bem, cuide do seu buraco de estimação antes que ele desapareça. Já que os seus tutores, né, que são a Prefeitura e o Governo do Estado, vivem praticando maus tratos, não acompanham o crescimento, não alimentam os seus milhares de buracos espalhados por todos os cantos e criados ao relento em toda a cidade. Você vai me dizer assim, não, mas tem alguns lugares que não tem buraco. Se tiver algum lugar sem buraco, você pode ter certeza que tem ou o prefeito mora ali, ou um secretário de obras, ou o governador. Porque é só esse tipo de lugar onde tem gente importante que os buracos são tapados e nem aparecem. Adote
um buraco na cidade de São Paulo, antes que eles cresçam e se transformem em novas crateras, capazes de, como aquela cratera do metrô, devorar São Paulo pelas beiradas. Mensagens, e eu já vou falar do congolês lá do Rio de Janeiro. A Rosana diz assim: Brito, o brasileiro está de parabéns quando o assunto é solidariedade. No caso do fotógrafo que morreu congelado em Paris, sobre o qual eu falei numa crônica anterior, a Rosana diz que crê o seguinte: se tivesse passado por ele algum brasileiro, esse brasileiro teria lhe estendido a mão para salvá-lo. Olha, Rosona, está escrito Rosona, eu não sei se é Rosana, mas está escrito Rosona, então eu vou no que está escrito lá, é Rosona. Eu acho que você tem toda a razão. O brasileiro teria mais humanidade numa hora dessas. Eu acredito que você tem razão. Mas por que será que ninguém percebeu? Ou será que as pessoas perceberam que aquele fotógrafo, que aquela pessoa estava no chão, passando frio e morreu de frio, e não deram bola? É difícil, né? Teria que fazer uma reconstituição para a gente concluir o que houve nesse episódio. Mas, a princípio, indiferença. Vera Sandra Barcelos: a solidariedade é maravilhosa, pois o que estão passando é terrível. Triste é a maldade humana que não tem explicação. A Vera está falando aqui sobre aquela questão das enchentes em São Paulo, das pessoas se ajudando os bombeiros, fazendo aquelas correntes, né? Cavocando com as mãos. É verdade, Vera, você tem toda a razão. Sandra Maia, presidente do Superfã, do Clube do Superfã. É mesmo complexo tudo isso, Brito Júnior. Parece que a humanidade vem perdendo a sua essência. O descaso dos governantes parece imperar. E nesse sentido, o seu alerta e a sua reflexão são muito importantes. Obrigada sempre. Eu é que te agradeço, Sandra Maia, pela participação, sempre fazendo bons comentários aqui e repercutindo aquilo que eu levanto, os assuntos que eu levanto. É isso mesmo. O descaso dos governantes é o que impera. Agora, como é ano de eleição, eles vão fazer algumas coisinhas. Vão liberar umas verbas, enfim. Mas vocês sabem muito bem que isso acontece em véspera de eleição, infelizmente. E isso precisa mudar. Nós precisamos de líderes responsáveis que realmente tenham interesse e não sejam indiferentes à população. A Beatriz Roque diz: olha que interessante, eu vou falar de duas mensagens aqui que elas são antagônicas, mas ao mesmo tempo se completam. A da Beatriz Roque: não há detalhe mais bonito que a atenção em todos os sentidos. Boa frase. E a Sueli Vieira diz assim: a indiferença é um sentimento que destrói vidas. Você, Brito, foi assertivo na sua crônica. Muito bem. São duas formas diferentes de enxergar a mesma situação. Não há detalhe mais bonito que a atenção em todos os sentidos. Ou seja, você está prestando atenção não só naquilo que você faz e que te interessa, mas também naquilo que está passando com o seu vizinho, com as pessoas da sua família, com seus amigos, ou até mesmo com pessoas desconhecidas que andam pelas ruas e que vivem nas ruas e que parecem ser invisíveis. Ao mesmo tempo, como diz a Sueli, a indiferença é um sentimento que destrói vidas. Isso mesmo. Muito obrigado pelas mensagens. E agora o caso do congolês. Imagens. Vocês repararam que tudo começou ali numa troca de desaforos entre o rapaz, não sei, acho que trabalhava lá naquele quiosque, estava querendo receber a diferença do salário, algo assim, e o dono do quiosque. Um falando, né, um desaforo para cá e um chamando o outro daquilo. Né? Aí essa troca de desaforos evolui para uma troca de supapos. E da troca de supapos, o negócio vai para um outro estágio mais avançado de violência, quando entram dois homens na cena. Dois homens. E aí acontece o espancamento até aquele final. Esse rapaz, é bom que se diga, saiu do Congo, onde vivia, e veio morar no Brasil, justamente em busca de um país menos violento para viver. Ele apostou as fichas dele
na estrutura do Brasil, na paz, na tranquilidade de morar no Brasil. E acontece isso. Ele se envolve numa das cenas mais brutais dos últimos tempos e que as câmeras mostraram. As imagens são de câmeras de segurança, mas ninguém interferiu naquela situação. Eu entendo, talvez por medo de se meter no meio da confusão. A gente sempre acha que se você for pôr a mão no meio, se você quiser separar, você pode de repente lá no meio levar uma paulada na cabeça, levar um tiro. As pessoas pensam assim e aí preferem seguir o seu caminho ou ficar de longe olhando. Mas o fato é que aquele espancamento demorou em torno de meia hora. E foi do início ao fim sem polícia e sem nenhum tipo de interferência. Isso é normal? Aliás, eu quero perguntar aqui para vocês o seguinte: para que servem as câmeras de segurança que estão espalhadas por todas as ruas, em todos os lugares desse país, no comércio, nas calçadas, no trânsito? Para que servem essas câmeras se não tem ninguém olhando as imagens na hora em que as situações acontecem? Eu não posso acreditar que aquelas imagens, aquilo acontecendo, as câmeras registrando aquilo tudo ali que a gente viu na televisão, não tinha ninguém por perto vendo para chamar a polícia. Mais uma vez, a indiferença custou a vida de uma pessoa. Indiferença que colide e desafia a solidariedade, que é também característica muito boa dos brasileiros. O brasileiro que arregaça as mangas para ajudar os bombeiros no resgate de pessoas soterradas nas enchentes parece não se abalar mais com a violência que ocorre nas ruas. E olha, essa é uma banalização muito perigosa, porque não poupa ninguém. Sendo assim, a próxima vítima pode ser qualquer um de nós, não é mesmo? Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é um espaço para a notícia, a informação, o pensamento, a reflexão e a troca de boas energias. Muito obrigado, nos falamos na próxima crônica. Tchau!